Olá, eu sou o pastor Eduardo Henrique e esta é a Escola das Nações em Recife. Estamos falando sobre os atributos de Deus. Este é o 6º episódio e no anterior nós demos início aos atributos comunicáveis, aqueles que de alguma forma o ser humano tem, nem que seja de maneira bem pequenininha, mas nós temos. E a principal característica desses atributos comunicáveis, como nós vimos no episódio passado, é que Deus é um ser pessoal. É um ser que tem relacionamentos, é um ser que mostra as suas características perfeitas da pessoalidade. E a maior expressão disso é quando o próprio Jesus diz, lá em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Não há expressão maior do que essa para demonstrar que Deus é um ser pessoal. Hoje nós vamos continuar a falar sobre esses atributos comunicáveis e vamos ser mais específicos. E eu convido você a ficar com a gente até o final. Se você está chegando agora nessa série, que você possa voltar e ir lá no primeiro episódio e acompanhar todo o processo para que você cresça espiritualmente, para que você cresça no conhecimento e no entendimento. Uma vez que a própria Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, os atributos comunicáveis, eles se dividem em 4 grandes aspectos, que terão os seus pormenores, as suas subdivisões. Então, a espiritualidade de Deus, os atributos intelectuais, os morais e o atributo da soberania de Deus. Hoje nós vamos começar a falar sobre os atributos comunicáveis da espiritualidade de Deus. E a primeira coisa que é importante, quando se trata da espiritualidade de Deus, é lá em João 4:24, quando o próprio Jesus diz, Deus é Espírito. Não há uma definição mais apropriada para Deus do que o próprio Jesus falou. Ele falou 2 coisas, quem vê a mim, vê o Pai. Depois ele diz, Deus é Espírito. Seguindo aqui nos nossos slides, a Bíblia não nos dá uma definição de Deus. O que mais se aproxima disso é a palavra dita por Jesus à mulher samaritana. Deus é Espírito. Trata-se, ao menos, de uma declaração que visa dizer-nos numa única palavra o que Deus é. O Senhor não diz meramente que Deus é um Espírito, mas que Ele é Espírito. Observe que há uma grande diferença quando se coloca esse artigo indefinido logo antes. Se Jesus tivesse dito Deus é um Espírito, tem uma conotação completamente diferente de dizer que Deus é Espírito. Um Espírito ele é mais um. Quando Jesus disse Ele é Espírito, é que a essência, a composição dele é espiritual. Ele é um ser completamente, perfeitamente, integralmente, na sua essência espiritual. A teologia salienta o fato de que Deus tem um ser substancial, exclusivamente seu e distinto do mundo, e que este ser substancial é imaterial, invisível, sem composição, nem extensão, autoconsciente e autodeterminante. Veja que são adjetivos muito específicos, né? É imaterial, não há uma materialidade nele. Ele é invisível, é um Deus que ninguém vê. Nós vamos ver alguns textos sobre isso. Ele não tem uma composição, não há como se dizer de que ele é composto, de que elementos físicos compõem Deus. Não tem extensão, nós já vimos os atributos incomunicáveis sobre a imensidade de Deus. Ele não é um Deus que tem extensão. Ele está 100% em cada partícula do espaço e do tempo. Ele é autoconsciente. Ele provê a própria consciência. É dele que vem a consciência. Ele não precisa de nada para ter essa autoconsciência. E ele é autodeterminante no sentido de que ele se determina o que deve e o que não deve fazer. E não há nada em torno, nem ninguém, que possa sugestionar ou direcionar ou interferir nessa determinação de Deus. Que coisa poderosa, né? Continuando ainda sobre a espiritualidade de Deus. Desde que ele é Espírito, no sentido mais absoluto e mais puro da palavra, não há nele nenhuma composição de partes. Ele é indivisível. A ideia de espiritualidade exclui necessariamente a atribuição de qualquer coisa semelhante à corporalidade a Deus. Nós devemos esquecer qualquer vestígio que tem em nossas mentes de que Deus tem corpo.
Não há a possibilidade dele ter corpo. Jesus disse que ele é espírito, não há corpo. Mas pastor, mas a Bíblia não fala a mão de Deus, os olhos de Deus, né? Os cabelos de Deus. Vamos continuar lendo aqui. Quando a Bíblia fala de mãos e pés, olhos, ouvidos, bocas, narinas de Deus, está se referindo antropomórfica e figuradamente daquele que, de longe, transcende o nosso conhecimento humano. Podemos afirmar que ele não tem nenhuma das propriedades pertencentes à matéria e que os sentidos corporais não o podem discernir. Nós já aprendemos que antropomorfia é quando a Bíblia atribui a Deus formas humanas, mão, olhos, e antropopatia é quando a Bíblia atribui a Deus sentimentos humanos. Deus ficou triste, Deus irou-se, né? Então, são apenas formas figuradas, simbólicas, para que nós tenhamos o melhor entendimento a respeito das coisas de Deus. Mas, na realidade, ele não tem corpo, ele não tem matéria. Não há nenhum vestígio de qualquer tipo de matéria que componha quem é Deus. Ele é espírito. Eu ia dizer, ele é simplesmente espírito. Mas não pode dizer que é simplesmente porque é algo muito complexo, algo que é até difícil nós entendermos. Mas ele é espírito. Aleluia, glória a Deus por isso. Alguns textos importantes que reforçam esse direcionamento de que Deus é espírito. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo deixa claro, ele é um Deus invisível. Ainda 1 Timóteo 6, 15 e 16. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Observe que Paulo deixa bem claro, um ser invisível e inacessível, no sentido de que é inacessível fisicamente, mas é acessível mediante Cristo que nos abriu um novo e vivo caminho. Aleluia! Seguindo agora, saindo da espiritualidade de Deus, daqueles 4 grandes campos dos atributos comunicáveis, vamos para os atributos intelectuais de Deus, que se subdividem em 2. O atributo do conhecimento de Deus e o atributo da sabedoria de Deus. Conhecimento de Deus. A perfeição de Deus pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece-se a si próprio e a todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. Essa expressão, essa frase aqui, ou esse conceito, ele, apesar de parecer simples, ele é bem complexo. Ele conhece inteiramente e unicamente a si próprio. Eu e você nos conhecemos, óbvio. Eu sei os meus problemas, meus defeitos, minhas virtudes, mas eu não conheço cada célula do meu corpo. A minha mente não tem essa conexão e esse discernimento das minhas células, das sinapses que acontecem no meu cérebro. Eu não tenho esse discernimento, essa intelectualidade, esse conhecimento do que está acontecendo nesse exato momento do meu corpo. Eu não tenho. Deus conhece a si próprio e olha que ele é espírito em toda a sua essência, plenamente, 100%, e isso é eterno. Ele conhece a si próprio desde sempre, porque ele não tem começo, ele é um ser incriado, e para sempre, e 100%, e essa perfeição é maravilhosa. Mas ele também conhece todas as coisas possíveis e reais, num só instante. Se você puder voltar a alguns episódios para falar sobre a imensidade de Deus em relação ao tempo, eu te aconselho, porque ele está 100% em cada partícula do tempo, em todo o tempo. Então ele conhece tudo instantaneamente e eternamente. Eu espero que tenha dado para você discernir e entender e abrir um pouco o seu entendimento sobre isso. Vamos prosseguir. Textos importantes. 1 Samuel 2,3. Não falem tão orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Ele é Deus sábio. E essa palavra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo no grego não se refere a uma sabedoria humana, a conhecer as coisas,
Mas essa palavra no original fala sobre uma sabedoria que transcende o conhecimento, a dimensão humana. Jó 12:13. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Só ele tem toda a sabedoria, o poder, claro, e só a ele pertencem o conselho e o entendimento. Aleluia! Continuando ainda os textos, né? Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Salmo 147:4. Esse determina não é apenas que ele determinou que ela existisse e conhecesse pelo nome. O determina aqui é que ele conhece, ele sabe cada estrela que ele criou, cada astro, aqui fala estrela, mas cada astro que ele criou, independente de ser estrela, planeta ou qualquer outra coisa, ele conhece e ele discerne cada uma delas, ele sabe a composição. Por exemplo, estão explorando agora Marte, né, a NASA, e procurando lá conseguir trazer de volta ou analisar lá mesmo algumas das materiais, as pedras, as encontradas lá. Deus conhece a composição do núcleo de Marte e de todos os astros da Terra. Isso é que ele fala, o salmista fala sobre determina, ele conhece a fundo e 100% e de maneira perfeita tudo que foi criado. Ainda Isaías 40:28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. O salmista diz, nós não temos como dimensionar essa sabedoria. Não há como nós, seres humanos, tentar de alguma forma quantificar essa sabedoria de Deus. Transcende. E observe, nós estamos falando de atributos comunicáveis, aquele que nós temos algo, nem que seja pequeno, dessas qualidades. Então, conhecimento, nós temos conhecimento. Nós temos muito conhecimento, mas não chega a um pó de areia em comparação ao conhecimento de Deus. E seguindo ainda, falando sobre o conhecimento de Deus, nós tivemos agora os conceitos básicos, né? Mas esse conhecimento de Deus, ele se subdivide em duas partes importantes, para que a gente possa melhor entender. A sua natureza, a natureza do conhecimento de Deus, e a extensão do conhecimento de Deus. E essa natureza do conhecimento de Deus, os teólogos, mais precisamente Berkhof, ele distribuiu para ficar mais fácil de entender em vários aspectos. Não é uma classificação, não é uma subdivisão, mas aspectos do conhecimento, da natureza do conhecimento de Deus. A natureza do conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus, ele é arquetípico, intuitivo, inato e imediato, completo e consciente, necessário, livre e simultâneo. Veja quantos aspectos só sobre o conhecimento de Deus. Não fique preocupado que isso aqui não é tão complexo, eu vou destrinchar agora para você. Vamos seguir. Ele é arquetípico. O que é arquétipo? Arquétipo é o padrão de excelência, de perfeição de alguma coisa. Platão, inclusive, falava a respeito de algo que seja arquétipo, quando ele dizia que é o padrão de perfeição que Deus atribuía a tudo que ele fazia, as coisas. Na teologia, arquétipo é o padrão perfeito de Deus. Então, quando alguém fala, isso é o arquétipo de uma engenharia, de uma obra de engenharia, ou seja, isso é a perfeição, é o padrão de uma obra de engenharia a ser feita. Então, arquetípico conhece o universo como ele existe em sua própria ideia anterior à sua existência. Ele conhece o universo que ele criou antes de ter criado este universo. E ele conhece perfeitamente 100%. Como realidade finita no tempo e no espaço. Esse conhecimento não é obtido de fora, como o nosso. Nós, para aprendermos alguma coisa, alguém tem que nos ensinar, ou a experiência vai nos ensinando. Não há essa possibilidade em Deus. Não é nada que ensine, nem é a experiência dele que faz ele aprender algo. Essa perfeição do conhecimento de Deus é intrínseca a ele, não depende de nada para existir. Ele é também completo e consciente. Enquanto que o conhecimento do homem é sempre parcial, a gente nunca sabe 100% tudo, frequentemente indistinto, e muitas vezes não consegue acender a clara luz da consciência. A gente conhece muita coisa, mas conhece pouquíssimo de tudo que existe no planeta e no universo, e nas relações, e no consciente humano. A gente conhece muito pouco. Então, muitas vezes, a gente conhece indistintamente coisas e tenta juntar esses quebra-cabeças, né? Mas Deus não, Deus conhece tudo completamente e conscientemente. Ele tem consciência
de que ele conhece, que ele sabe tudo na sua perfeição. Aleluia. Intuitivo, antes demonstrativo ou discursivo. Não precisa de debate, discussão, de demonstração. Ele sabe porque é a essência dele. E aí já puxa o seguinte, ele é inato, é imediato. Não é algo que nasceu, porque Deus não é criado, ele é um ser incriado. É uma coisa que não depende de qualquer outro aspecto. E ele é imediato. Não resulta de observação ou de processo de raciocínio. Nós temos que processar um raciocínio para entender algo e dizer eu conheço aquilo. Deus não precisa, é a essência dele saber tudo, conhecer tudo, aleluia. Seguindo, simultâneo, ele vê as coisas de uma vez em sua totalidade e não fragmentadas uma após a outra. Quando a gente une a imensidade de Deus em relação ao tempo e espaço, ele está em cada partícula dos dois. Ao conhecimento dele, nós podemos discernir e entender que ele conhece tudo ao mesmo tempo. Todo o conhecimento de tudo já está nele e em cada partícula do tempo e do espaço ele conhece tudo, não é algo fragmentado. É necessário, é o conhecimento que Deus tem em si mesmo e de todas as coisas possíveis. Um conhecimento que repousa na consciência da sua onipotência. O conhecimento está atrelado com a sua imensidade, com a sua onipotência. Observe, lembre que a gente falou lá nos episódios iniciais que esses atributos não significa que nós vamos juntar todos eles e ele vai se transformar em Deus. Não, é a soma dos atributos que transforma em Deus. Eles se completam, eles fazem parte da essência. É chamado necessário porque não é determinado por uma ação da vontade divina. Nada. Não é eu vou conhecer isso. Não, ele já conhece. Não é uma coisa voluntária, de vontade, de decisão de Deus. É livre. É aquele que ele tem de todas as coisas reais, isto é, das coisas que existiram no passado, que existem no presente e que existirão no futuro. Funda-se no conhecimento infinito que Deus tem do seu propósito eterno, totalmente abrangente e imutável. E é chamado livre conhecimento porque é determinado por um ato concomitante da vontade de Deus. Aleluia! Vou tentar trocar em miúdos isso. Ele é livre de qualquer tipo de influência. Ele conhece tudo que existiu, que existe, que existirá. E está fundamentado esse conhecimento na infinita vontade de Deus em cumprir os seus propósitos, aleluia, abrangentes e imutáveis. Então, nada é determinado, ou nada determina, melhor dizendo, esse conhecimento, a não ser ele próprio, aleluia, a não ser a sua própria vontade de cumprir os seus propósitos. Glória a Deus. Concluímos a natureza do conhecimento de Deus e agora vamos para a extensão do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é perfeito somente em sua natureza, mas também em sua abrangência. É chamado onisciência porque é absolutamente compreensível. A gente escuta desde criança, né, que Deus é onisciente, ele conhece tudo, mas veja a dimensão desse conhecer tudo, né? E essa extensão tem a ver com a onisciência de Deus. Deus se conhece a si próprio e em si próprio todas as coisas que dele provêm. É o conhecimento interno. Ele conhece todas as coisas como realmente se dão, passadas, presentes e futuras, e as conhece em suas reais relações. A extensão do conhecimento de Deus está relacionado ao tempo, principalmente. A todo o tempo, antes inclusive do universo existir. Ele conhece a essência oculta das coisas, em que o conhecimento do homem não pode penetrar. Ele não vê como vê o homem, que só observa as manifestações externas da vida, mas penetra as profundezas do coração humano. Então observe que a extensão está no tempo, mas também está nas relações e nas questões que transcendem a matéria. Quando a Bíblia diz que Deus conhece o coração, é porque ele está conhecendo algo que não tem matéria. Ele conhece a sua alma, a sua mente, os seus pensamentos. O salmista diz, né? Antes que a palavra me viesse à boca, tu já conhecia, né? Então, essa extensão não é relacionada a espaço, mas a tempo e a transcender a matéria. Aleluia. Além disso, ele conhece o que é possível, como conhece o que existe concretamente. Esse possível aqui é o impossível, ele não conhece. Ele conhece tudo que existe.
né, e o que vai existir. Por isso que é tudo que é possível, não que esteja limitando o conhecimento de Deus. Todas as coisas poderiam ocorrer em certas circunstâncias, são atuais para a sua mente. Tudo que pode acontecer para nós, pode acontecer, para ele já é atual. Lembre-se, ele, na sua imensidade em relação a tempo e espaço, o seu conhecimento também está além de tempo e de espaço. E alguns textos importantes que ratificam esse entendimento. Jó 37,16. Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento. Hoje a ciência explica como as nuvens estão suspensas. Naquela época não. Por isso que é uma ilustração, analogia que foi feita para que as pessoas tentassem dimensionar isso, né? Mas o mais importante aqui é o que está grifado. Essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento. É a perfeição de saber tudo em sua totalidade. 1 Samuel 16,7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê. E o ver não é olhar, ele conhece o coração. Então o conhecimento de Deus está muito além de tempo e de espaço, mas vai até naquilo que não é matéria, nem de tempo, nem de espaço. Aleluia. Salmo 33, do 13 ao 15. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Vê, conhece. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. E o que fazem não são atitudes. Conhece tudo em suas mentes, em suas intenções. Por isso que as intenções são muito importantes no reino de Deus. Salmo 119, 168. Obedeço a todos os seus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. Conhece tudo que a gente ainda vai fazer, tudo que a gente está fazendo e tudo que a gente já fez. Aleluia! Então nós encerramos aqui essa primeira parte sobre os atributos comunicáveis de Deus, mais especificamente sobre o conhecimento de Deus. Eu espero que esteja abençoando a tua vida. Te convido, se você ainda não assistiu, a assistir os episódios anteriores e nos acompanhar nos episódios seguintes. Até o próximo episódio, se Deus permitir. Deus te abençoe.